Olá, queridos pais dos nossos alunos do ensino infantil, na área de ensino religioso. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 3. Queridos, esta aula é a continuação da aula de número 2, onde estamos falando do desenvolvimento psicossocial da criança de 0 aos 12 anos de idade. Suas fases, o desenvolvimento em cada fase e qual tipo de relação que nós devemos ter com elas. Nós, que eu digo, vocês pais, e nós professores em sala de aula com elas. Ok? Estarei usando ainda, e sempre estarei usando, a minha metodologia de ensino, que é a leitura do texto e explicação do texto lido. Vamos lá para a nossa terceira aula. Na primeira aula falamos sobre o que a sociedade espera, da escola e do professor de ensino religioso. Na aula de número 2 falamos sobre o desenvolvimento psicossocial no âmbito familiar e na escola, na convivência com os colegas, enfim. E nesta aula estaremos usando as referências da aula número 2, porém trazendo para o âmbito religioso. Então vamos associar as fases do desenvolvimento da criança desde os 0 aos 12 anos no ambiente familiar e escolar. Estaremos agora associando essas mesmas fases ao ensino religioso, à espiritualidade da criança, ok? Vamos lá, leitura do texto está aí na sua tela. Rosa é um escritor, com o sobrenome Rosa. Às vezes você que não tem costume com livros acadêmicos vê assim e não entende, por isso que eu estou dizendo para você aqui. Rosa é o escritor, conta que Erik Erikson, em sua teoria, visualizou o ser humano da infância à velhice. Estudou, avaliou, para poder chegar lá à conclusão dos seus estudos e depois produzir todos os seus escritos, enfim, toda a sua teoria. Segundo Erikson, a pessoa encara em cada estágio da vida situações de enfrentamento que devem ser superadas. Situações de enfrentamento que devem ser superadas, cada fase ele precisa passar por ela. E em cada fase ele encontra situações que ele deve superar, positivas e negativas, ele deve passar por elas para alcançar o nível seguinte. É disso que ele está falando, ok? Pessoas adultas que demonstram ser inseguras, olha só, isso aqui é psicologia. É algo que você pai, você mãe, precisa entender. Se não sabia, aprenda agora um pouquinho sobre o assunto, que é de extrema importância. Voltando à leitura. Pessoas adultas que demonstram ser inseguras. Perdão, acho que o meu óculos não está muito bom. Eu estou lendo aqui uma coisa e está escrito outra. Pessoas adultas que demonstram ser seguras, competentes, dinâmicas, de iniciativa, com autoestima elevada, são pessoas que, na infância, foram muito amadas e superaram as crises apresentadas em cada estágio do seu desenvolvimento quando criança. Olha que importante isso aqui. O oposto disso quer dizer o quê? Pessoas inseguras, incompetentes, que não são dinâmicas, que não têm iniciativa, que têm a autoestima baixa, São pessoas que na infância não foram amadas, não foram bem cuidadas e principalmente que não superaram as crises apresentadas em seus estágios de desenvolvimento da infância até a fase adulta. Aqui ele está dizendo o lado positivo e eu acabei de apresentar o lado negativo. Por quê? Porque isso aqui é importante. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, me assistindo, muitos pais, que têm algum desses problemas e não sabia talvez qual era o motivo disso.
né? De repente você não é uma pessoa dinâmica, é insegura, é incompetente, nunca chega ao nível de competência no que faz, não tem iniciativa, a autoestima é baixa, né? E não sabia por quê. Eis aí, de repente o problema está lá na sua infância, em alguma fase da infância que você precisava superar coisas que os seus pais deveriam, ou seus tutores, né, seja pai, quem foi que te criou, né, que estava com você na sua época de infância, deveria ter ajudado você a superar essas dificuldades em cada fase da vida e que infelizmente não teve, e você ficou com seu inconsciente ou consciente, né, naquela época ficou travado e promoveu problemas psicológicos que hoje atuam na sua vida de maneira inconsciente. E de repente agora, enquanto eu estou falando com você, isso está vindo à tona e você pode agora estar tendo essa iluminação, nesse conhecimento aí. Continuando a leitura. O período do nascimento até 1 ano e 6 meses de idade, aproximadamente, corresponde ao estágio da confiança/desconfiança. Aqui nós iniciamos o estudo das fases e a espiritualidade da criança em cada fase. Ok? Então, o que o escritor está dizendo? O que Erik Erikson, pesquisando em anos de pesquisas na área da psicologia, descobriu, e agora a gente está estudando aqui para a gente poder aprender também. Que a criança no período do nascimento até 1 ano e 6 meses, ou seja, do zero a 1 ano e meio de idade, ela está em qual fase de espiritualidade? A fase da confiança ou versus desconfiança. Vamos explicar isso. A confiança desenvolvida na criança está vinculada à sua relação com o novo mundo. Após seu nascimento, esse mundo que ela está agora, depois de ter nascido, né? Antes de nascer, ela está em um mundo, no ventre da mãe. Quando ela nasce, ela vem para um mundo novo e agora ela precisa obter confiança nesse mundo. E o que promove a confiança dessa criança recém-nascida? É claro que ela não tem consciência disso. Isso está no inconsciente dela. Mas vai surtir efeito futuramente. Muito bem. A confiança desenvolvida na criança está vinculada à sua relação com o novo mundo após seu nascimento por meio do contato com outras pessoas. De acordo com o autor, com Erik Erikson, a criança não se fixa somente na oralidade, né? Oralidade é naquilo que ela ouve, né? Mas também na aquisição de novas experiências a partir dos tipos de relacionamentos estabelecidos dos adultos em relação a ela. Quando a criança encontra um ambiente propício ao seu desenvolvimento, ela sairá desse estágio com esperança. Aí você perguntaria para mim, Gilberto, como? Se a criança não sabe o que é esperança? Explico de novo, acabei de falar, vou falar de novo. Ela ainda não sabe disso conscientemente, ela não tem consciência disso, mas o cérebro dela no inconsciente já está produzindo isso para ser usado futuramente. Entende? Então ela, do 0 a 1 ano e meio de idade, é isso que tem que ser promovido na criança. A segurança, a confiança, né? Ou será promovido nela a desconfiança. Mas positivamente deve ser produzido nela confiança. Como? Através do relacionamento das pessoas com ela. Mas existe uma única pessoa que vai promover isso de maneira mais direta à criança. Que ela vai sentir isso e vai dar essa segurança para ela. E ela vai sair dessa fase com essa segurança, já indo para a próxima fase com esperança. Olha aí, ela sairá desse estágio com esperança, que é um aspecto indispensável para um desenvolvimento saudável. Ok? Por outro lado,
Se a criança encontra um mundo não receptivo ao seu desenvolvimento, ela poderá levar para o segundo estágio a desesperança. Tudo de forma inconsciente. Mas a partir do 1 ano e meio, a criança já começa a passar por problemas psicológicos. De forma inconsciente, que vai surtir efeito lá na frente. Entenda isso, pai. Entenda isso, mãe. Eu disse para vocês que esse cursinho aqui muito provavelmente vai ser muito mais útil para vocês do que para mim. Vai surtir um efeito muito mais positivo para vocês do que ser lucrativo para mim. Eu estou fazendo por causa da faculdade que eu preciso, como eu expliquei no primeiro vídeo. Mas olha a importância desse estudo para vocês. De repente você não tinha noção nenhuma do assunto e agora já está tendo uma noção inicial. Deixa eu explicar isso aqui com mais ênfase. Esse cursinho que eu estou dando é arranhando a superfície do conhecimento da área. Eu não sou psicólogo, não sou psicopedagogo. Minha área é religião. No entanto, é necessário que eu estude um pouquinho disso aqui para que eu entenda, como professor de ensino religioso, as etapas da vida da criança e como agir em cada etapa. E eu estou transmitindo esse conhecimento a você, pai, a você, mãe, que é de extrema importância também. Ok? Então, todos estamos lucrando com esse trabalho. Continuando a leitura. Como afirma Rosa, o escritor, Erikson nomeou o segundo estágio do desenvolvimento de autonomia versus vergonha e dúvida, o qual corresponde à idade de 18 meses a 3 anos de idade. É a segunda fase, né? A primeira fase de 0 a 1 ano e meio. A segunda fase de 18 meses, né? Um pouquinho mais de 1 ano e meio, aos 3 aninhos de idade, aproximadamente. Essa fase, Erikson, né, o nosso teórico, que criou essa teoria com muito estudo, muitos anos de pesquisa, repito, ele denominou essa fase de autonomia versus vergonha e dúvida. E o que é isso? A autonomia manifesta-se quando a criança começa a se desvincular, a se desligar de certas dependências anteriores e a demonstrar novas habilidades motoras, né? Mãozinha, pezinho, começa a andar, começa a se movimentar, engatinhar e tal, enfim. Engatinhar, andar, se movimentar. E também cognitivas, começa também a demonstrar habilidades cognitivas, conhecimento, né? O cérebro começa a funcionar, adquirir conhecimentos iniciais, como, por exemplo, subir escadas sem alternar os pés, pular de degraus e objetos baixos, caminhar sem olhar para os pés, atender às solicitações simples. Nessa fase é importante que a criança seja desafiada a enfrentar os desafios próprios da idade dela, evitando construir uma imagem negativa de sua capacidade. Olha que importante essa informação. Esse é o momento que a criança olha as coisas ao seu redor e tudo para ela é enorme, é gigante. Um degrau da escada é um absurdo para ela. Mas ela está se desenvolvendo, então ela quer subir o degrau. Depois ela quer pular o degrau, né? Ela quer subir na cama, depois ela quer brincar, quer pular e tal. Mas tudo para a criança nesse momento é difícil. Tudo é muito grande. Então esse é o momento em que o cérebrozinho dela está dizendo o quê? Nossa, quantos obstáculos ao seu redor. No entanto, é importante que a criança seja desafiada a enfrentar os desafios próprios da idade dela, desse momento da vida dela, evitando construir uma imagem negativa de sua capacidade. Aqui tem uma mensagem entre linhas para nós, professores, e para vocês, pais. Que mensagem é? Pai, mãe, professor, nesse momento da vida da criança, evite usar palavras negativas, de negatividade para essa criança. Em que aspecto? Você não consegue.
Ah, você não consegue fazer isso, você nunca consegue. Meu filho, não pula, não faz isso, não faz aquilo. A gente precisa ter cuidado para não cair, não se machucar, é claro. Mas evitar passar para ela mensagens de que ela não consegue fazer tais coisas, de que ela não consegue superar tais desafios. Esse é o momento do papai e da mamãe pegar na mãozinha e ajudar a subir o degrau, ajudar a fazer coisas que ela acha difícil para a idade dela, mostrando para ela que ela é capaz. Por quê? Que nesse momento ela vai superando e vai se preparando para a próxima fase, onde as coisas ficarão ainda mais difíceis, né? Ok? Então, eis aí, evitando construir uma imagem negativa de sua capacidade. Passa para ela a imagem de positividade. Ela consegue. Ela vai conseguir. Não é minha área, mas com um pouquinho que eu tenho estudado, eu aprendi que crianças que recebem dos adultos uma imagem negativa nesse período, ela pode levar isso para a vida toda. Isso vai interromper ela lá no futuro. Falamos agora há pouco sobre esse assunto e eu estou enfatizando de novo aqui. De repente, você ou alguém que você conhece tem problemas psicológicos porque foi atingido lá na infância dele, criaram nele uma imagem negativa lá na infância, no período em que ele mais precisava do apoio dos adultos ao seu redor, passando para ele uma imagem positiva, e ele recebeu uma imagem negativa e ele carrega isso para a vida toda e de repente ele é aquela pessoa que se sente um derrotado, incapaz, e pode ser que ele tenha sofrido isso na infância e não sabe, né? Então, eis aqui um conhecimento que vale muito a pena e eu diria que vale ouro, né? Ok? Vamos para o próximo slide. O estágio seguinte, apresentado por Erikson, refere-se à iniciativa versus culpa, que corresponde à idade de 4 aos 5 anos. Nessa fase, a criança manifesta o complexo de Electra, que em psicologia é um complexo que é ensinado onde as meninas, no caso das meninas, né? Ou do complexo de Édipo, no caso dos meninos. É a fase em que o menininho, a menininha, deseja de forma inconsciente, eles não têm consciência disso. Isso é uma questão do cérebro dela, ela não sabe disso. De forma inconsciente, interferir na relação dos pais e ocupar o lugar da mãe ou do pai, respectivamente. Ou seja, a menininha começa a olhar para o pai e para a mãe perto, ela chega e entra no meio e quer afastar a mamãe do papai. Ela quer ser ela o amor do papai. E no caso do garotinho é o inverso. Ele vê o papai e a mamãe perto, ele entra no meio e ele empurra o papai porque ele quer ser ele o amor da mamãe. Em psicologia, isso é chamado de complexo de Electra, no caso da menininha, complexo de Édipo, no caso do garotinho. Tá? É uma fase na infância, isso aqui é bastante complexo, eu estou explicando aqui, arranhando a superfície de maneira bem rápida, mas já deu para você entender. De repente você não sabia disso, mas já agora terá uma noção básica, inicial. De repente você viu esse comportamento e achou estranho, você não fazia ideia do que era, mas a psicologia explica e é isso daqui. Para um desenvolvimento equilibrado da criança nessa fase, entre 4 e 5 anos de idade, é importante que ela encontre um ambiente que a incentive a desenvolver a iniciativa, ainda que dependa da autonomia conquistada na fase anterior. Ou seja, este é o momento que o papai e a mamãe deve incentivar. É importante que ela encontre um ambiente que a incentive a desenvolver a iniciativa. Falamos agora há pouco de pessoas que adultos não têm iniciativa, são aquelas pessoas que só vai se for no empurrão, né? Por quê? Porque nessa fase provavelmente pode ter passado por problemas. Na fase de 4 a 5 anos de idade, ninguém ensinou ela a ter iniciativa.
a ir em frente, a dar o primeiro passo, a tentar. Enfim, isso é iniciativa, né? Não, eu vou conseguir, eu vou tentar. Se eu não conseguir uma vez, eu tento outra. Iniciativa. Aquela pessoa que vai na frente, não espera ninguém, ele não vai no empurrão. Aí ele vai porque ele quer fazer, quer conseguir, quer ir em frente. Essa é a hora, entre os 4 e 5 anos de idade, que o papai e a mamãe devem ensinar para seu filho, sua filhinha, a tomar iniciativa em fazer as coisas, ok? O quarto estágio apresentado por Erikson refere-se à idade dos 6 aos 12 anos, intitulado como fase indústria versus inferioridade. É estranho? É, mas isso é psicologia, tá? O destaque é a escola, local em que a criança passa boa parte de sua infância e desenvolve muitas habilidades, como, por exemplo, o domínio da leitura e da escrita, o raciocínio lógico matemático, o manuseio de um instrumento musical, a prática de um esporte, etc. A dificuldade apresentada pela criança no desenvolvimento de uma determinada área poderá gerar um sentimento de inferioridade, cabendo ao professor e à família auxiliá-la nessa superação. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. O quarto estágio refere-se à idade dos 6 aos 12 anos. Muito bem. Este é um momento crucial. Todos eles são cruciais? São, claro que são. Mas em outro estudo de psicologia que eu fiz uma vez, eu aprendi que... Não me lembro o referencial teórico agora, por favor, né? Eu estou muito focado com vocês aqui. Mas eu me lembro que o professor ensinava que a criança, nessa idade, ela é como uma esponja. Ela vai só sugar, só absorver, aprender tudo que os adultos ensinarem para ela. É claro, tem coisas que ela não vai aprender porque também não está no instinto dela aprender. Não é dom para ela, né? O dom dela de repente é para umas outras coisas e aquilo está fora, mas esse é o momento que ela aprende. Mas esse também é o momento em que o cérebro dela vai valorizar, agora de forma consciente, tudo o que for transmitido, toda a ideia transmitida a ela, de positividade ou de negatividade. E o professor até deu um exemplo. Nessa fase dos 6 aos 12 anos, ou dos 7 aos 12, enfim, a criança está apta a ouvir o que o adulto diz e ela vai guardar aquilo no coração, na mente, e vai entrar no sentimento dela e vai ficar gravado ali. E ela vai levar isso para a vida toda. Como está já muito próximo, entre os 6 e os 12, está entrando na fase que a próxima fase agora é de adolescente, depois jovem, depois adulto. Então esse é o momento crucial. E o professor deu o exemplo de que a menininha, no caso, né? A mamãe chega e fala para ela: lava esse prato para a mamãe. Ela vai e lava. É claro, ela não vai lavar igual a mamãe. Ela não vai lavar igual um adulto. Mas eis a questão. Se a mamãe falar para ela: ah, você só lava tudo errado, você não consegue fazer nada certo, você não vale nada, você nunca faz direito, o cérebro dela vai gravar isso e vai dizer para ela: você é incapaz, você não consegue, e vai transmitir ela e vai criar nela o sentimento de inferioridade. Ela vai se sentir inferior, vai se sentir sem valor nenhum. Então qual é o papel correto? O adulto, sabendo que a criança nessa fase ele não tem a capacidade do adulto em fazer como o adulto faz, o adulto deve incentivar e transmitir uma ideia de positividade, de autoestima. Filha, que bom que você lavou, muito obrigado, muito grato, valeu, show de bola. Não tá igual o papai lava, não tá igual a mamãe lava, mas ó, o caminho é esse. Continue fazendo que você vai se aperfeiçoar e vai ficar show de bola.
Mas valeu mesmo por ter lavado o copo, por ter lavado o prato, a panela, por ter passado o pano aqui na casa, por ter feito, seja lá o que for. Estou dando esses exemplos, que são a convivência do dia a dia em casa, né? O papai está trabalhando ali, de repente fazendo alguma coisa em casa, coisa, né, que ele faz, e o garoto chega e ele diz: filho, faz aqui para mim, me ajuda a fazer isso daqui. O garoto não é adulto, mas tem gente que não tem essa noção e diz assim: rapaz, você não faz nada direito, foi assim que eu te falei para fazer e tal, enfim, e transmite uma ideia negativa de inferioridade, e a criança, você machuca o sentimento da criança com isso, e ela pode levar isso para a vida toda. Então eis aí, a dificuldade apresentada pela criança no desenvolvimento de uma determinada área poderá gerar um sentimento de inferioridade, cabendo ao professor e à família auxiliá-la nessa superação. Filhão, chega aí, faz aqui para mim. Aqui o garoto fez. E aí, papai, ficou bom? Cara, olha só, vou ser sincero com você. Não ficou igual o papai faz, mas você está no caminho certo. É isso daí. Vamos continuar fazendo, que você vai melhorando e vai ficar bom, vai fazer até melhor que o papai um dia. Show de bola? Pronto. A criança entendeu que ela é criança, a criança entendeu que ela está aprendendo, mas também entendeu que ela vai chegar lá, que ela vai ser muito melhor que isso, que esse momento agora é apenas uma fase. Ok? Permita-me continuar a leitura. James Fowler, estudioso do desenvolvimento religioso e da relação deste com o desenvolvimento humano, classificou em estágios as diferentes características apresentadas. Ou seja, enquanto o Erikson falou aqui do desenvolvimento humano, psicossocial, né? Agora o James Fowler vai pegar todo esse conhecimento e vai aplicar à área religiosa, como eu havia falado para vocês. Ok? Cada estágio representa as formas de fé que o indivíduo desenvolve ao longo de sua existência. A saber, olha aí, observa isso. As fases anteriores que eu falei nelas até agora também estão vinculadas à espiritualidade. E o Fowler vai agora fazer essa relação. A saber, indiferenciada são as nomenclaturas dadas para cada fase, tá? Primeira, indiferenciada. A próxima, intuitivo-projetiva. A outra, mítico-literal. A outra, sintético-convencional. A outra, individuativo-reflexiva. A outra, conjuntiva e universalizante. Essas são as fases na área da espiritualidade da criança, ok? Vamos lá. A seguir, destacamos as fases que correspondem à etapa da infância. Vamos para o próximo slide e saberemos. Muito bem. A fase denominada de fé indiferenciada é indiferente, porque ela não tem consciência, né? Vamos lá. Corresponde até a idade aproximada de 2 anos, 2 aninhos de idade. Como já foi dito, a criança nesse período necessita de quem? De uma pessoa especial que eu falei lá atrás, que vai transmitir para ela a segurança, a confiança. Quem é? A mamãe. Ou de quem a substitua para que suas necessidades básicas sejam satisfeitas. Ou seja, a criança precisa de alguém que supra as suas necessidades básicas. Se ela não encontra essa pessoa, ou se não tem ninguém para fazer isso por ela, aí ela encontra um mundo que não dá para ela confiança, como eu falei lá na fase, no momento anterior. É a primeira fase, do 0 a 1 ano e meio a 2 anos de idade. Tendo essa pessoa, então, que supra as suas necessidades básicas, esse é o momento da confiança. Esse também é o momento, na espiritualidade da criança, em que o Fowler
denominou como fé indiferenciada. Esse período, denominado como um pré-estágio, é considerado essencialmente por Fowler para que a criança adquira confiança e se desenvolva de forma saudável. De acordo com Junqueira, um outro escritor, essa fase é a que dá base à criança para que possa formar uma concepção de Deus, amor, em quem pode confiar. Ou seja, na espiritualidade da criança de 0 aos 2 anos de idade, de forma inconsciente, será formado nela a ideia de Deus, amor. Na figura de quem? De qual tipo de pessoa na sociedade? Na mamãe. A mamãe vai transmitir segurança, vai suprir para ela as suas necessidades básicas e na espiritualidade da criança está sendo gerada a ideia de Deus, amor. Aquele que cuida, aquele que traz segurança, aquele que supre todas as necessidades. Ok? Isso aqui é muito importante. Pelo menos para mim, como professor de escola pública na área de ensino religioso. E espero que tenha sido para você também, pai, mãe. Se algum professor de religião, em alguma denominação religiosa também, estiver assistindo e gostar também, né? Espero que esteja gostando, porque é um conhecimento que pode ser aplicado em várias áreas. Muito bem. Fowler denominou o estágio seguinte como sendo a fase da fé intuitivo-projetiva, pois a criança de 2 a 6 anos de idade tem uma tendência a ser fantasiosa e imitativa, confundindo muitas vezes fato com fantasia. Pode ser influenciada por exemplos, temperamentos, ações e histórias de fé dos adultos, com os quais ela mantém relacionamentos primários, né? Junqueira diz que, para a criança que está nessa fase, Deus é imaginário de forma antropomórfica e mágica. Ou seja, de 2 aos 6 anos de idade, a criança é muito, como eu diria, imaginativo, né? Ela imagina tudo, o mundo para ela é um mundo de fadas, é um sonho encantado. Se você falar de espiritualidade com ela, esse é o momento que ela não conhece Deus por nome. Esse é o momento que você chama Deus de Papai do céu, né? Qualquer divindade que você se refira com ela deve ser de Papai do céu. E que ela não tem como imaginar esse ser a não ser do ponto de vista infantil, da criança, né? Quando o escritor aqui diz que Deus é imaginário de forma antropomórfica, antropomorfismo, é quando você pega, um exemplo, um animal e imagina ele meio animal, meio humano. É o coelho que fala, que anda como ser humano, enfim, né? Um exemplo aqui, Alice no País das Maravilhas, o coelho que fala, que anda, que tem óculos, enfim. Isso é antropomorfismo. E Deus para a criança nesse momento, nessa fase da vida, também é de forma antropomórfica. Ela imagina Deus de várias maneiras, do ponto de vista infantil, né? É tudo muito mágico, muito lindo, muito colorido. Então, esse é um momento mágico na vida da criança, ok? Então, o professor de ensino religioso, nesse momento, se ele tem acesso à criança para poder falar com ela sobre espiritualidade, ele vai falar na linguagem dela. Não tem como falar na linguagem, Yud Rei Vav Rei, como falam os judeus, chamam o nome de Deus assim, Jesus como os cristãos, e Yeshua como os cristãos messiânicos. Eu estou me referindo aqui, né, ao judaísmo, ao cristianismo.
é Buda, é Confúcio. Não esquece isso. A criança nessa fase ela vai entender do ponto de vista dela. É tudo muito colorido, é desenho, é Papai do Céu, é estrelinha. Papai do Céu criou as coisas, aí desenha bem coloridinho para ela e pronto. E é isso daí, ok? Próximo slide. O estágio que corresponde ao período de 7 a 12 anos, Fowler identificou como fase da fé mítico-literal. Ocorre a passagem de uma moral heterônoma para a autonomia. Nesse período, os mitos e enredos das histórias são assimilados rigorosamente. Por essa razão, Junqueira sugere certo cuidado com a narrativa de parábolas, posto que a criança ainda não compreende a linguagem figurada. Ou seja, nessa fase, entre os 7 e 12 anos, tudo para a criança é literal. Já não tem mais fantasia. Agora, se você falar para ela assim, Deus é muito velho, ele vai imaginar um velho barbudo sentado na poltrona, numa cadeira. Não adianta você, ancião de dias, ele vai imaginar um velho, porque para ele tudo muito literal. Não adianta querer passar ensinamentos com parábolas. Você tem que falar de coisas diretamente, sem figura de linguagem, porque eles têm dificuldade em assimilar parábolas, figura de linguagem, metáforas, enfim. Essa é uma fase que não se usa esse tipo de linguagem com as crianças. Fala-se de forma mais literal com elas, ok? É interessante perceber que, embora ela se encontre no processo de estabelecer diferenças entre os conceitos de natural e sobrenatural, a imagem que ela faz de Deus ainda é antropomórfica. Ainda, né? Ela está saindo da fase, mas ainda é. No entanto, todo o aprendizado deve ser passado de forma literal e não de maneira figurada, ok? De acordo com Andrade, até esse estágio, a criança deve ser educada em sua religiosidade espontânea. Entendeu? Nada forçado. Você deve falar de espiritualidade com ela, deixando que a mente dela imagine. Ela só vai aperfeiçoar esse conhecimento depois dessas fases, na fase jovem e adulta. Mas até aos 12 anos de idade, ela tem que ser permitida usar a sua imaginação, né? Que ainda é muito antropomórfica, né? Enfim, mas nós precisamos entender isso. A inclusão de elementos nacionais exige, pelo menos, o estágio sintético convencional, no qual a pessoa já pode aceitar as convenções estabelecidas por uma instituição religiosa. Ok? Nesse sentido, fica claro que não basta ao professor selecionar os conteúdos e as estratégias metodológicas e avaliativas sem conhecer o processo de desenvolvimento do aluno em cada nível de ensino, condição essencial para o entendimento da evolução do pensamento religioso. Nosso escritor aqui termina dizendo que é de extrema importância o conhecimento dessas coisas que nós estamos conversando aqui, para que os pais tenham um bom relacionamento com os filhos, para que os professores tenham também um bom relacionamento com os alunos e trabalhe com eles de acordo com a etapa da vida que ele está vivendo, usando os instrumentos corretos, respeitando cada fase, para que ele possa se tornar um jovem, um adulto sadio, psicologicamente falando. Ok? Gente, até a próxima. Espero vocês lá.